Você se sente sozinha, sozinho, pensa que sua vida não faz mais tanto sentido, se sente depressivo. Então, senta aí no sofá e vem tomar um cafezinho comigo que hoje a gente vai conversar. Vou contar uma história pra você. É, quando eu era mais nova, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sabe? Então, eu queria muitas coisas. Às vezes, eu não conseguia, né, trabalhar da maneira adequada, da maneira mais inteligente para poder conseguir as coisas que eu queria. Mas assim, eu sempre tinha muitos planos, muitos sonhos, né? E à medida que eu fui crescendo, muito desses planos eu consegui realizar. E outros, não. Isso é normal, né? Às vezes, planos que você tinha podem acontecer de uma forma muito melhor, como também podem não dar tão certo e acontecerem de uma forma não tão agradável. Eu lembro que eu tive um relacionamento de muito tempo, sabe? E eu achei que aquela pessoa era a pessoa certa pra mim, que eu ia me relacionar com aquela pessoa pro resto da minha vida. Ia ser tudo às mil maravilhas, sabe? Só que com o tempo, eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Que aquilo estava me fazendo muito mais mal do que bem. E quando tudo terminou, terminou de uma forma muito ruim, muito negativa e que me traumatizou bastante. Depois disso, eu fui entrando num processo onde eu senti que a minha vida foi perdendo sentido. Por quê? Os meus sonhos, os meus projetos de vida a curto, médio e longo prazo estavam todos atrelados a essa pessoa. Então, quando isso acabou, e ainda mais da forma como acabou, meu chão caiu. E sem eu perceber, né, eu fui entrando num processo depressivo. E quando eu ia dormir, eu não conseguia ter paz. A minha cabeça ela não parava de me automutilar, de me atormentar com aquele sentimento de raiva, sentimento de insegurança, sabe? Vários outros sentimentos que a minha cabeça insistia em alimentar. Então, eu lembro que sem eu querer, eu fechava os olhos quando eu ia dormir e eu imaginava que eu estava afundando. Então é como se eu estivesse num lago não, perdão, um oceano gigante, 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 estivesse tudo escuro, e aí eu estava afundando, afundando, afundando. E aí eu acordava, dava um play, assim, um pause. Aí depois eu voltava a dormir, na outra noite eu continuava afundando dali. Era interessante essa analogia que, sem eu querer, a minha mente criava para poder me mostrar que eu estava em perigo, que eu precisava de ajuda, que eu estava afundando. À medida que o tempo passava, cada vez mais eu me sentia mais na profundeza desse oceano e ficava cada vez mais difícil de voltar. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha. Foi numa época em que estavam acontecendo coisas das quais eu sonhei. Então, eu tinha passado no vestibular, né? Eu tinha passado no vestibular e eu estava terminando meu curso técnico de enfermagem, já estava finalizando, eu estava aprendendo um outro idioma. Então, estava acontecendo várias coisas legais que, para mim, não tinha significado, porque eu estava prestando atenção ali naquela perda que eu tive. Sabe? Eu não conseguia parar de pensar nisso, de pensar em todo o trauma, em todo o transtorno, e eu ia me afundando, me afundando. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu não tinha força para sair de casa. Então, eu comecei a faltar aula. Consequentemente, comecei a tirar notas ruins, fui reprovada em algumas matérias no início da minha graduação, que foi uma coisa que eu lutei muito para conseguir, para passar uma universidade pública. Então, assim, eu já estava me sentindo mal e ainda tinha mais aquele fracasso de não estar conseguindo dar conta de tudo aquilo, sabe? Como se eu não fosse merecedora de estar ali. Então, foi bem pesado. Além disso, ainda tinha outras questões, né? Quando eu ficava mal mesmo, eu não conseguia nem tomar banho, não conseguia comer. E a minha família, ela é formada de pessoas mais velhas. Então, a minha mãe, ela me teve mais velha. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 60 anos. Então, eu sou filha do segundo casamento dele, né? E a minha avó sempre morou com a gente, né? Minha avó já tinha uns 80 e poucos anos, morava com a gente. E todos eles, né, tinham problemas cardíacos, diabetes, né, problema com obesidade. Então, sempre eu tinha que ajudar, desde pequena, né? Tinha que ajudar, tinha que acompanhar no médico, né? Se caísse, tinha que ajudar a levantar, já ficava preocupada, assim, antenada, se acontecesse alguma coisa e tal. Então, eu vivi nesse ambiente desde que eu me entendo por gente. Então, tinha muita preocupação nesse sentido. Mas, em contrapartida, eu não tinha força. E eu não podia demonstrar pra minha família que eu estava assim, mas também não tinha força para sair disso. Então eu pedi a Deus nas minhas orações para me libertar disso, ou que me tirasse daqui, algo que eu não teria coragem de fazer sozinha, ou que resolvesse esse problema para mim num piscar de olhos. E aí eu ficava muito mal porque parecia que Deus não respondia às minhas súplicas, né? Eu pedia, pedia, pedia e nada. Eu falava, cara, o que tá acontecendo, né? No momento que eu mais preciso de Deus, Deus virou as costas para mim, porque não é possível. E é uma dor. Eu não sei se você que tá me assistindo já passou por esse processo de depressão, conhece alguém que passou, mas é uma coisa insuportável. Dói, 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 chega a doer fisicamente. E assim, eu não tinha, porque por mais que eu queria força para seguir a minha vida, eu não conseguia. Isso me dava raiva. Porque ao mesmo tempo eu falava, não tem motivo para eu estar assim, mas eu estava, sabe? E eu ficava me culpando por estar assim, não conseguia sair disso e tal, não via luz, não via nada. Só via eu caindo cada dia mais nesse oceano profundo. E aí eu falei assim, olha,
ao desespero. Se Deus não tá me respondendo, eu vou escrever carta. Quem sabe ele arranja um tempinho na agenda dele pra poder ler, né? Porque eu tava revoltada. Então eu pensava assim, falava, não é possível. Sabe, eu sou uma pessoa tão do bem. Eu sou vítima dessa situação toda. Como que Deus não tá olhando pra mim? E aí eu queria o seguinte. Eu era bem específica nas minhas cartas e nas minhas orações. Olha, Deus, o Senhor é Deus mesmo, né? O Senhor tem o poder de fazer tudo. Porque o Senhor desce aqui na terra, de alguma forma, não quero saber. Me dá um abraço e fala comigo que vai ficar tudo bem e transforma a minha vida. Devolve minha vida de volta, eu transformo ela para melhor, mas eu não quero ficar aqui. E é claro, isso não aconteceu. Deus não desceu na terra para poder me dar um abraço e falar, filha, vai ficar tudo bem, enxugou minhas lágrimas ou alguma coisa do tipo. E eu ficava, nossa, mas que coisa, né? Porque assim, eu não podia compartilhar isso com a minha família, porque eu não queria trazer problema para eles. E assim, eu não tinha muitas amigas das quais eu pudesse conversar sobre isso, sabe? Então foi Deus, era o único que eu poderia compartilhar de verdade o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, sabe? Aí um dia, eu estava dormindo, aí eu acordei ouvindo uma voz. E essa voz dizia, se exponha. Tipo, era uma energia que falava como, sai da cama, vai fazer alguma coisa, vai, qualquer coisa, se exponha, sai daí. E aí eu falei, cara, que loucura, né? Piorei. Agora eu tô ouvindo vozes. Né? Mas mesmo assim, eu pensei, alguma coisa tá acontecendo, né? Porque foi uma voz nítida, mas ao mesmo tempo eu ouvi, mas é uma coisa diferente, eu não consigo explicar. E eu fiquei pensando, porque eu tava dormindo, né? Eu me acordei e tal, e eu vi. Falei, então tá. Digamos que seja Deus, né? Deus falou comigo. Então tá. Então eu vou me expor. Mas como que eu vou expor se eu não quero nem sair de casa, né? Aí eu falei assim, tá bom. Aí no dia seguinte, eu falei, eu vou na aula, né? Aí peguei, fui na aula. E assim, foi horrível. Foi horrível, porque eu já fui direto para uma aula de anatomia. E anatomia você tem que estar estudando. Eu não estava estudando na época, não tinha força nem para poder ver a aula e tal. Então, assim, era muita coisa, muita informação. Eu me sentia a pessoa mais burra do universo, porque o professor estava falando, era a mesma coisa que ele estivesse falando uma língua completamente estranha aos meus ouvidos. E eu estava assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, eu fiquei um pouco pior. Mas em contrapartida, quando eu fui para o campus da universidade, eu falei assim, eu vou andar um pouco aqui, vou tentar esparecer a cabeça um pouquinho, né? Porque tá pesado. Eu vi um cachorro. Eu amo cachorro. Não, cachorro. Aí eu peguei, tava andando assim, olhei aquele cachorro, sei lá. Eu vejo cachorro todos os dias. Mas de alguma forma, o fato de eu ver aquele cachorro ali, ele mexeu comigo, sabe? Não sei como, mas tipo, eu senti uma coisa tão boa, eu senti uma luz, sabe? O cachorro tava tão feliz ali com a vida dele, correndo pra um lado pro outro e tal. Não sei como. Aquilo mexeu comigo. Uma coisa comum que você pode ver na rua, qualquer cachorro correndo, alegre, feliz, saltitante, né? É como se num quarto escuro tivesse, acendido uma luzinha ali. Tá. Aí acendeu essa luzinha. Beleza. Fui pra casa, aí no outro dia eu falei assim, não, eu vou ter que ir de novo, eu vou ir. Aí fui. Aí quando eu tava andando na rua, eu peguei e vi um casal de idosos. Mas eles estavam naquele chamego, aquela coisa tão gostosa, e um segurando a mãozinha do outro, e aquela cumplicidade, aquela coisa e tal. Aquilo me emocionou. Eu falei, nossa, que lindo. Eu não tava vendo graça mais em nada, entende? O meu olhar sobre a vida estava completamente negativo, porque eu estava no processo depressivo. Então não via graça, tudo eu vi o lado negativo, né? Não é nem o copo meio cheio que eu falava, é o copo quebrado. Então, meio vazio, né? O copo quebrado. Eu falei, nossa, que lindo. Existe amor, tem amor ali e tal. E aí acendeu mais uma luzinha. Então, nesse quarto escuro, já tinha dois LEDs, duas luzinhas de LED acesas, assim, né? Não dá pra iluminar nada, mas você vê aquele pontinho ali no meio da escuridão. E o que eu percebi? À medida que eu ia me expondo, né, fazia essas pequenas exposições, coisas boas iam acontecendo. E essas luzinhas dentro desse quarto escuro, elas iam acendendo aos poucos, né? Se você tem 2, 3, 4 luzinhas de LED num quarto gigante, você não vai conseguir enxergar ao redor do quarto. Mas se você tem milhares dessa luzinha, de repente o quarto ele vai ficar todo iluminado e você vai ver luz, você vai ver onde você está, você vai começar a ver sentido no lugar que você está. E é isso que foi acontecendo. A verdade é que nem todos os dias que eu acordava e falava, hoje eu vou me expor, de alguma forma. As coisas davam certo. Então, às vezes aconteciam coisas que me deixavam deprimida, mais do que antes de me expor. Mas eu não desisti. Por alguma razão, eu pensei, eu vou fazer o que essa voz me falou. Eu fiz. E aí, o que eu comecei a perceber? Quando eu tava dormindo, antes de dormir, vinha essa imagem na minha cabeça. Eu não tava mais afundando, eu tava subindo. Mesmo não conseguindo ver a luz lá em cima, eu sentia que a sensação era de subir e não mais de descer. Eu ainda tava num oceano profundo que eu não tinha ideia de onde eu tava. Mas a sensação que eu tinha é que eu tava subindo. E aí o tempo foi passando, foi cerca de quase um ano. E aí teve um dia que eu fui dormir, e aí, sem eu criar essa imagem, não é tipo, eu vou fazer um sonho aqui consciente, peraí, não. A imagem que veio na minha cabeça foi eu fora desse oceano, em cima de um deck, e olhando para esse oceano e uma luz em cima de mim. Então foi nesse momento que eu percebi que eu tinha saído daquele buraco,
sabe? E aí eu comecei a prestar atenção. Não, agora, olha só, eu já voltei para as aulas, eu tô fazendo todas as aulas direitinho, eu tô tirando notas boas, eu tô conseguindo estudar, eu tô conseguindo resolver problemas, eu tô conseguindo sair de casa, eu tô tomando banho, né? Eu tô conseguindo fazer minhas atividades de vida diária. E aí que eu me dei conta de que eu tinha conseguido sair desse lugar, né? Graças à exposição que eu decidi que eu faria. Se você está passando por um processo semelhante, eu sei que é muito difícil, assim como foi para mim, ouvir, se exponha, né? Porque é justamente o que a gente menos quer quando a gente está numa situação assim. A gente quer ficar escondida debaixo da coberta, assim, sabe? Protegido de tudo. Um casulo. Mas você não precisa fazer exposições gigantes, né? Você não precisa, vou me expor, vou viajar com, sei lá quem, vou ficar uma semana. Não. Isso talvez seja uma exposição muito grande para você nessa fase. Sabe? Mas coisas pequenas. Se permita a começar a cuidar de você na exposição de pequenas coisas. Vai fazer uma pequena caminhada. Tenta ficar atento para as coisas ao seu redor. Não para as coisas negativas, porque você vai ver muitas coisas negativas. Mesmo você não querendo, seu cérebro vai te mostrar o lado negativo das coisas. Mas tenta abrir seu coração, que coisas simples podem falar com você no sentido de te mostrar o lado bom da vida que o seu cérebro está te impedindo de ver ali naquele momento. Então faz isso devagar, vai, faz uma caminhada. Eu fiquei 1 ano nesse processo. 1 ano. Faz caminhada. Se você vai andando nesse processo, você está sem fazer nada de exercício físico, pensa na possibilidade de talvez fazer um pilates, né? Se for interessante. Pensa em começar a fazer alguma atividade física em casa, se você não quer ter tanta exposição. Coloca um vídeo aqui no canal mesmo. A gente tem esses momentos de bate-papo, mas eu também ensino exercícios que você pode fazer em casa para fortalecimento, né? Isso também vai mexer com o seu cérebro, né? Vai fazer você liberar alguns hormônios que vão te ajudar também nessa busca de acender algumas luzinhas nesse quarto escuro, né? O importante é você não se dar por vencido. Não aceite ficar nesse quarto escuro. Não aceite descer nesse oceano sem fim. Tenta coisas pequenas, nada absurdo, coisas pequenas. Vai devagar, devagar, devagarinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir estar num lugar bem melhor do que o que você se encontra hoje, tá? Porque eu lembro que quando eu era bem mais jovem, eu tinha 11 anos, uma mulher falou assim, fulano de tal tá com depressão. Sabe o que eu pensei? Que loucura. A vida é tão linda, a vida é tão bela, as coisas são tão perfeitas. Como que alguém consegue ficar com depressão? Mal sabia eu que cerca de 10 anos mais tarde eu estaria com depressão, né? E eu não veria sentido mais nessa frase que eu disse quando eu tinha 11 anos. Então, não desista de você. Você ainda pode ter coisas maravilhosas para poder fazer na vida. Não só para você, no sentido de você conquistar bens materiais ou coisas do tipo, sabe? Mas você pode fazer muito bem na vida de outras pessoas que você ainda nem conhece, né? Seja compartilhando a sua história de vida, seja ensinando algo que você sabe fazer, seja conversando, falando do seu problema para outras pessoas, né, que também passam por problemas semelhantes. Você pode ser essa luz de LED na vida de uma pessoa, né? Na verdade, na vida de várias pessoas. Então, que esse nosso bate-papo com um cafezinho fresquinho possa ter feito sentido para você. Tá joia? Então, um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!